Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O assunto aqui que a gente vai abordar é a simulação do escoamento superficial utilizando linguagem de programação C#, né? Essa análise aqui por meio da forma nativa do Civil 3D, você precisa, por exemplo, selecionar aqui o terreno, né, vindo aqui em Wall Drop. Você faz, por exemplo, a configuração aqui do layer da polyline, né, o tipo da polyline, ela vai assumir as elevações ali do terreno, né, conforme você executa a análise, e aí você vai clicando aqui nos pontos, ele vai gerando para você então o sentido do escoamento, né, partindo do ponto mais alto ao mais baixo. Então a gente vai ver esse processo aqui via programação aqui, beleza? Bom, então já tem um command method criado aqui. A gente vai começar pedindo a seleção da superfície. Então, vamos utilizar aqui um prompt entity option, vou chamar isso aqui de opt, né? Vamos declarar um novo prompt entity options /n, dizendo ali selecione a superfície, ok? Depois disso a gente vai configurar a mensagem de rejeição, né? Então, apenas superfície, ok? Agora a gente adiciona a classe permitida, né? Que no caso vai ser um type of. Abrimos aqui. Vamos pegar lá a classe de superfície, thin surface, passando aqui um vírgula tool como exato, né? Então dessa forma que a gente fez uma seleção, né? Permite apenas superfície. E aí para usar isso a gente vai declarar um prompt entity result. Então vou colocar como cell sup, né? Cell superfície, a gente poder utilizar. Vamos chamar o nosso manager, pegando o nosso doc editor, né? Get entity. E aí com o get entity a gente pode passar o opt aqui dentro e a seleção vai ser feita, ok? Vamos verificar se a seleção foi feita. Então eu pego aqui um cell sup, verificando o status, né? Se ele foi diferente de OK, a gente não vai fazer nada. A gente vai precisar dar um return para poder cancelar o comando, ok? Então, nesse trecho aqui, nós já temos, né? Se ele avançar desse trecho, a gente já tem o Object ID da superfície selecionada dentro do cell superfície. Agora a gente começa, então, uma transação para poder fazer a operação. Só que antes disso, a gente vai fazer com que a gente pegue ali o ponto, né, que a gente quer simular o escoamento sobre a superfície selecionada. Para isso a gente vai pegar um prompt, vamos trabalhar diretamente aqui, ó. Então eu vou pegar o prompt point result, né? Eu ia criar um prompt point options, mas eu acho que não vai ser necessário, ó. Cell point, né, cell ponto, melhor, né? Cell ponto é igual ao manager.docEditor get point. A gente vai pedir um ponto sobre o terreno. Então vou dar um /n. Então vou pedir aqui, especifique o point. Ok? Então a gente verifica, ó, se cell ponto status, né? Ele foi igual. No caso aqui eu vou utilizar o OK, porque a gente vai fazer esse comando ficar repetindo ali em looping, né? Então é legal a gente utilizar o igual ao invés do diferente. Beleza? Então, se o ponto foi especificado, a gente vai começar uma transação para poder então fazer a análise, né? Então a gente pega lá o doc data, né? Começa uma transação com o use, tá? Já vamos colocar aqui um transcard.commit. E aí a gente pode receber o terreno que foi selecionado. Então, Autodesk.civil, database, a gente vai ter lá o thin surface, vou chamar aqui de terreno, né? É igual ao transcard.getObject, né? E aí a gente passa o cell, a gente tem lá a nossa variável aqui, ó, cell superfície, que vai conter o Object ID da seleção. Então aqui a gente abre ela aqui, ó, vou abrir apenas para leitura mesmo, utilizando o for read, né? Vou pegar aqui esse terreno, ó, vamos colocar ele aqui na frente para poder fazer a conversão entre classes, tá? Então já temos aí.
Beleza, então a gente tem o terreno selecionado. Agora, para poder fazer a análise, a gente vai chamar aqui, ó, o terreno analysis, ponto, e aí ele tem aqui, ó, create boulder drop, né, que é aquele mesmo comando. Aqui ele está pedindo um point 2D. A nossa variável de céu ponto, ela retorna um point 3D. A gente vai fazer a conversão então para point 2D. Então eu vou pegar aqui um point 2D, então declarar um point 2D, então eu vou chamar de pt clicado. pt clicado é igual. Vou pegar a céu ponto, vamos pegar o valor dela, que é um point 3D, e vamos usar a função aqui, ó, convert 2D, né? Ele pede um plano. Esse plano a gente vai passar ele aqui, ó, com apenas o construtor, né? New plane. E aí nós já temos o ponto 3D convertido para 2D. E aí aqui em ponto clicado, a gente vai pegar o ponto clicado, ó, vamos colocar ele aqui, ponto, não, perdão, vírgula, né? E aí teremos a segunda opção, que é escolher se a polilinha será 2D ou 3D. Vou colocar aqui como 2D mesmo, né? Vamos dar um ponto e vírgula. E então aqui, ó, esse create order dop já retorna pra gente aqui na esquerda, ó, um object ID collection, que é o IDs objetos, né? Que são os IDs dos objetos que foram criados ali durante a análise, no caso a polilinha, o ponto, né, de acordo com a configuração. Ok? Vamos rodar isso aqui lá no Civil 3D para a gente poder ver o resultado e depois fazer então o looping. Então aqui no Civil 3D, vou carregar aqui o arquivo, né, com o netload, e aí vamos rodar o comando sup escoamento, ó, sup escoamento. Ele pede a seleção da superfície, então eu clico aqui no terreno, depois ele pede que eu especifique um ponto, né, e aí ele faz a análise para a gente do sentido de escoamento. Agora a gente vai fazer ele ficar repetindo isso aí em loop, né? Para que a gente consiga pegar vários pontos. Para a gente poder repetir isso em loop, a gente vai retornar aqui antes do céu ponto. Então eu vou digitar assim, ó, dessa forma, ó, voltar ponto ans de análise, 2 pontos, ok? E aí para a gente poder retornar aqui, logo depois que a gente sair do using, a gente pode utilizar aqui a função chamada de goTo, né? E aí goTo até voltar a NS. Então ele vai ficar em looping até que o ponto não seja mais especificado, tá? Então vamos compilar e executar novamente aqui no Civil 3D. Então vou voltar aqui, ó, vamos pegar o arquivo novamente. Então sup escoamento, pego aqui o terreno, ó, vou clicando, ó, ele vai executando a análise várias vezes aí conforme os nossos cliques.